Você já se perguntou o que realmente aconteceu durante os 3 dias em que Jesus esteve no Hades? Muitos acreditam que ele apenas descansou ou pregou às almas perdidas, mas a verdade pode ser bem mais impactante. Imagine descobrir que esses dias foram cruciais para a derrota definitiva do mal, uma batalha nas sombras que poucos conhecem, mas que mudou o destino da humanidade para sempre. A Bíblia nos dá pistas, mas as revelações que você vai encontrar aqui vão desafiar tudo o que você pensava saber. Prepare-se para mergulhar em um mistério que não só vai mexer com sua fé, mas também com sua visão do bem, do mal e da eternidade. Afinal, o que Jesus fez no Hades pode ser a chave para entender o propósito de sua própria vida. E se eu te dissesse que essas revelações podem transformar completamente sua maneira de ver a morte, a ressurreição e o arrebatamento? Continue com a gente, porque o que você vai descobrir aqui, ninguém mais está falando. Vamos mergulhar juntos nesse mistério que nos deixa tantas perguntas. Durante os 3 dias que Jesus passou no Hades, muitos imaginam que ele apenas pregava às almas que lá estavam. Mas será que foi só isso? E se além de pregar, ele também estivesse enfrentando as forças do mal, em uma batalha espiritual épica? A Bíblia nos fala que ele foi às profundezas, e isso nos faz questionar: quem realmente estava lá esperando por ele? O que nos foi revelado pode ser apenas a ponta do iceberg. Imaginem, por um momento, Jesus descendo às profundezas do Hades, não como um visitante, mas como um guerreiro preparado para a maior das lutas. Não podemos ignorar a possibilidade de que esses 3 dias tenham sido a fase final de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Ele teria enfrentado forças malignas que até então mantinham as almas cativas, presas num estado de espera. Isso nos faz pensar se essa não foi a batalha decisiva que selou o destino das almas e garantiu a vitória definitiva sobre a morte. E ao falarmos dessas almas, precisamos refletir: quem eram elas? Será que estavam simplesmente aguardando, ou será que elas faziam parte de algo maior, algo que ainda não compreendemos totalmente? Acreditamos que a vitória de Jesus no Hades foi essencial para a libertação dessas almas, mas o que realmente aconteceu nesses momentos cruciais? O Hades não é apenas um conceito distante, ele representa a luta final pela liberdade, pela salvação de cada um de nós. Essa reflexão nos leva a pensar na importância desses dias, e nos faz questionar o quanto sabemos sobre o que aconteceu nas sombras. Será que Jesus estava apenas pregando, ou há mais nessa história que ainda não foi revelado? Vamos explorar esse mistério e nos preparar para descobrir as revelações que nos aguardam no próximo tópico. Agora que já exploramos o que pode ter acontecido nos 3 dias sombrios no Hades, surge uma nova questão intrigante: quem eram as almas que Jesus resgatou? Sabemos que ele não desceu ao Hades em vão, ou havia uma missão clara, e essa missão envolvia libertar cativos. Mas quem exatamente eram esses cativos? Seriam as almas dos justos do Antigo Testamento, esperando pela redenção? Ou havia algo mais, algo ainda mais profundo, que Jesus foi buscar? Podemos imaginar que essas almas estavam esperando por séculos, talvez milênios, pela chegada do Messias. Talvez fossem homens e mulheres que viveram vidas justas, mas que pela limitação do tempo, ainda não tinham experimentado a plenitude da salvação. A presença de Jesus no Hades pode ter sido a resposta final às suas orações. Ele desceu como Salvador, não apenas para pregar, mas para abrir as portas da liberdade, rompendo as correntes que os mantinham presos. Mas a libertação dessas almas não é apenas uma história do passado. Ela traz uma lição espiritual e teológica profunda para nós. A ideia de que Jesus foi ao Hades para resgatar essas almas mostra-nos que ninguém está fora do alcance da graça divina. Isso nos ensina sobre a extensão do amor de Deus e o poder redentor de Jesus. E o que isso significa para nós hoje? Significa que, independentemente do quão perdidos possamos nos sentir, há sempre esperança, sempre uma chance de redenção. Com isso em mente, devemos refletir sobre o impacto desse resgate para a humanidade. O que significa essa libertação para aqueles que ainda não aceitaram a salvação? A missão de Jesus no Hades nos faz questionar o que está reservado para as almas que ainda vivem na escuridão. É um tema que nos prepara para explorar ainda mais o papel de Jesus na história da salvação, e que nos leva a pensar no que está por vir.
Ao considerarmos o que Jesus realizou no Hades, não podemos deixar de refletir sobre a ideia de que ele abriu um portal entre a vida e a morte. Esse conceito é fascinante, e ao mesmo tempo, cheio de implicações profundas. Quando pensamos no Hades, visualizamos um lugar de espera, um limbo entre o mundo dos vivos e o além. Mas, com a presença de Jesus ali, esse cenário mudou radicalmente. Não era mais apenas um local de espera, tornou-se o ponto de partida para algo muito maior, o caminho para a eternidade. Imaginemos o momento em que Jesus adentrou o Hades. Para aqueles que estavam presos ali, deve ter sido como a primeira luz do amanhecer após uma noite interminável. Ele não entrou como um mero visitante, entrou como o conquistador da morte, aquele que tinha o poder de transformar a realidade daquele lugar sombrio. E ao fazer isso, ele abriu um portal, uma passagem que nunca antes havia existido, conectando as almas ao destino eterno que lhes aguardava. Esse ato é um dos maiores testemunhos do poder redentor de Cristo. Para nós, essa abertura de um portal tem um significado ainda mais profundo. Não é apenas uma questão de história antiga, é uma promessa que se estende a todos que creem. Jesus, ao descer ao Hades e abrir esse caminho, garantiu que a morte não teria a última palavra. Ele estabeleceu um caminho que, se seguirmos, nos leva diretamente à vida eterna. Essa é uma das maiores certezas que podemos ter como cristãos: a morte não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. E essa ideia de um portal entre a vida e a morte nos desafia a viver com essa perspectiva eterna em mente. Como estamos nos preparando para atravessar esse portal? Estamos vivendo de acordo com o chamado que Jesus nos deixou? Este é o tipo de reflexão que nos impulsiona a olhar para nossa própria vida com novos olhos, preparando-nos para o que está além, e nos conduzindo a pensar na próxima grande revelação que essa jornada pode nos trazer. Agora, ao adentrarmos no próximo tópico, somos confrontados com uma questão intrigante: Jesus enfrentou Satanás diretamente no Hades? A ideia de uma batalha espiritual nas profundezas do Hades evoca imagens poderosas e até assustadoras, mas também carrega consigo um significado profundamente simbólico. Imaginemos por um momento que, enquanto o corpo de Jesus repousava no sepulcro, sua alma estava engajada em um confronto cósmico com as forças do mal. Se isso realmente aconteceu, podemos estar certos de que esse foi o verdadeiro ponto de virada na história da humanidade. Consideremos a simbologia dessa batalha. Satanás, o adversário eterno, teria visto em Jesus uma ameaça sem precedentes ao seu domínio sobre a morte e o inferno. Mas Jesus, com a autoridade do Pai, não foi até o Hades para negociar ou apenas pregar, ele foi para conquistar. A vitória sobre Satanás nesse contexto não seria apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória para toda a criação. Isso abriria as portas para a ressurreição, não apenas de Jesus, mas de todos aqueles que colocam sua fé nele. A batalha nas sombras do Hades pode ter sido o evento que selou o destino de Satanás, e, consequentemente, o destino do bem e do mal no cosmos. Essa possível batalha também levanta questões sobre o que significa realmente vencer o mal. Em nossas vidas, enfrentamos batalhas que podem parecer esmagadoras, mas ao olharmos para o exemplo de Jesus, percebemos que a vitória muitas vezes não vem sem uma luta intensa. A descida de Jesus ao Hades e o possível confronto com Satanás nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, há esperança de vitória. Essa vitória não é apenas teórica, ela tem implicações práticas para como enfrentamos nossos próprios desafios e tentações. À medida que encerramos essa reflexão, fica claro que a descida de Jesus ao Hades não foi apenas um evento passivo, mas possivelmente o campo de batalha onde as forças do bem e do mal se confrontaram em sua forma mais pura. E essa vitória, se realmente ocorreu dessa maneira, é uma vitória que todos nós compartilhamos. Agora, ao fecharmos esse ciclo de tópicos, somos levados a considerar o que tudo isso significa para nossa vida espiritual e nossa caminhada rumo à eternidade. Agora que você mergulhou nas profundezas desse mistério, a grande questão é: como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Será que estamos realmente preparados para entender o impacto da vitória de Jesus no Hades sobre nosso destino eterno? E mais importante, o que você está fazendo com essa verdade que acabou de descobrir? Eu te desafio a refletir sobre isso, a questionar tudo o que você achava que sabia e a buscar ainda mais respostas. Lembre-se, o que está em jogo aqui é nada menos que a eternidade. Então,
Por que não começar agora a mudar de vida? E para continuar nessa jornada de descobertas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais revelações surpreendentes vindo por aí, e você não vai querer perder. Vamos juntos explorar os segredos mais profundos da fé e encontrar respostas que poucos ousam buscar.